Cara, Nossa, eu resolvi gravar, passou o avião aqui em casa agora. Aqui em casa não, né? Que eu não tenho um aeroporto em casa, mas... Em cima de casa. Acho que já deve ter parado o som pra vocês. Eu postei nos meus stories. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, os stories já vai ter sumido. Mas eu postei no stories da minha conta pessoal no Instagram, né? Do Fred Girnos. Um story muito insano, velho. Eu gosto de caminhar num lago. Tipo... Pra fazer um cardiozinho, eu prefiro do que, sei lá, esteira de academia e tal. Eu prefiro andar num lugar... Pô, que pelo menos tem alguma coisa pra ver, do que ficar andando no mesmo lugar, vendo gente suada na minha frente. Eu não quero isso. Eu não quero ficar vendo a TVzinha da academia passando jogo... Que fica passando FIFA TV, passando o jogo da Copa de tipo, 2010, que eu já vejo aqui em casa. Eu gosto de ver esses jogos, adoro. Mas eu vejo aqui em casa, eu não quero ver de novo eles ali. Na academia. Tá ligado? Então, eu gosto de ir andar no laguinho, eu gosto de andar, tipo, numa trilha, fazer alguma coisa assim pra caminhar, pra, tipo, pô, ter um contato, ver alguma coisa, sabe? Ver alguma coisa de verdade. E no lago que eu vou caminhar ali, tem muitas aves. De todos os tipos, cores e tamanhos. Tem pato, tem pombo. Pombo vai ter em qualquer lugar, né, bicho desgraçado. Tem pato, tem pombo, tem galinha da Angola, tem ganso, tem peru, tem cisne, tem tudo. Galinha, falei? Normal? Tem galinha, tem galo também, se eu não falei. Tá aí. Tem tudo. E, enquanto eu caminhava nesses dias, na terça-feira... Não, terça-feira é quando eu gravo esse vídeo. Na segunda-feira, meio que houve um complô dos pássaros. E foi um bagulho bizarro. Foi um bagulho bizarro, cara. Todos os pássaros começaram a se juntar em volta de mim. Cara, eu vou pegar esse vídeo do Story, vou baixar e mandar pra vocês, porque é bizarro, velho. Eu não tô nem brincando, é bizarro. Eles começaram a voar em volta de mim, eles começaram a me cercar, eles começaram a andar. Tipo, cara, e no final do vídeo, se eu tiver feito, se eu não tiver tido preguiça e botado aí na tela, mano, todos eles se juntam. Primeiro que eu passo do lado de um pato que fica... Eu não lembro, o som não é rosnando, grunhindo, é roncando, sei lá como fala o som de pato. Patando. E ele fica, tipo, agressivamente patando pra cima de mim. E eu olho pra trás e todos os pássaros estão em conjunto andando na minha direção. Cara, é cena de filme de terror, eu não tô brincando. Se bem que uns amigos me chamaram de Branca de Neve. Mas, bicho, foi insano. Os pássaros todos não me queriam no lago. Eu não sou bem-vindo naquele lago. Eu tô até com medo de voltar lá. Isso me faz pensar. Será que quando a Fórmula Indy vier ao Brasil, o Pato vai me deixar ver uma corrida? E essa é a transição de hoje. Cara, um assunto muito comentado, que a gente fala, muitas pessoas gostam de trazer, é a questão de... Será que, tipo, pilotos da Fórmula Indy teriam espaço na Fórmula 1? Inclusive, Fórmula Indy é um negócio muito brasileiro de falar, né? Não existe Fórmula Indy. A gente bota Fórmula em tudo. Fórmula Indy, Fórmula Truck. Doideira. É IndyCar, né? Não tem Fórmula. É só a gente que fala Fórmula Indy. Inclusive, fala Fórmula Indy pra um fã da Indy que o cara vai querer decepar você. Mas, a gente fala muito dessa discussão de pilotos da Indy virem pra Fórmula 1. E eu acredito que tem bons pilotos na Fórmula Indy. Eu falei de novo. Eu acredito que tem bons pilotos na Indy. E que poderiam ir muito bem na F1. Sem o próprio Pato. Acho que seria um piloto decente na F1. Não sei se seria grande coisa, mas um piloto decente. O Colton Herta, que já teve todo esse namoro pra vir. O Joseph Newgarden, que eu acho um grande piloto também. Nos auges, o Will Power poderia ter vindo. Scott Dixon era um grande piloto também. E acho que hoje é inevitável falar de Alex Palou. O piloto da Indy, o Verstappen atual da Indy, né? Porque o cara vence tudo. A Indy se paga, se vende com essa categoria disputada, mas o Alex Palou vence tudo que ele pode. O cara acho que de 7 corridas venceu 5 nessa temporada. É insano o que Alex Palou faz na Indy há 4 anos já, né? É absurdo o que esse cara faz lá, é um piloto geracional. E eu tenho certeza que ele teria nível pra Fórmula 1. E que se ele viesse, ele viria pra ganhar campeonatos. O grande problema é... ele não quer vir. E ele não tá errado em não querer vir. Tem uma matéria da Motorsport Hungary, a Motorsport da Hungria, que fez essa matéria aqui. Toma essa aí. Os húngaros também têm notícias. Essa é a pedrada do dia. Cadê? Perguntaram pra ele o interesse dele em vir pra Fórmula 1. Tipo, se ele gostaria, se ele teria esse sonho de vir pra Fórmula 1. E ele falou exatamente... E ele falou isso aqui. Não me entenda mal, eu adoro a Fórmula 1 e é claro que era o meu sonho.
mas o momento não é adequado. Por que desperdiçar 3 ou 4 anos com uma equipe que não consegue vencer? Essa não é a minha ideia de corrida. Eu quero lutar por vitórias, especialmente na Indy 500 e campeonatos. É isso que me deixa feliz. Obviamente é linkado com a questão de uma Cadillac da vida, né? Essa pergunta é linkada com a possibilidade de ir pra Cadillac. E, cara, não faz o menor sentido você querer ir pra Fórmula 1 na Cadillac, você sendo o Palou, e honestamente você sendo até o Colton Herta. Com todo o respeito ali, mas o Colton Herta também tá certo em recusar o convite da Cadillac pra ir pra Fórmula 1. Esses caras estão em carros que são capazes de vencer corridas na Indy. Eles estão em carros que são capazes de disputar vitórias e até campeonatos. O Palou principalmente, mas o Herta no Andretti ali que não vence há um bom tempo, pelo menos campeonatos, mas que tá ali em cima, né? Tem um carro que pode vencer corrida. Ano passado mesmo, o Colton Herta terminou em segundo lugar no Mundial. Se eu não estiver enganado, ele terminou em segundo. Mundial não, né? Porque a Indy não é mundial. Mas não faz sentido pra esses caras sonharem com a Fórmula 1. Não sonhar. Eventualmente, no futuro ali, se surgir uma oportunidade, beleza. Mas hoje, cara, ele tá num campeonato que ele tá vencendo. Corrida atrás de corrida. Que ele tá enfileirando títulos. Que ele pode se tornar um dos maiores pilotos da história da Indy. Por que ele vai jogar tudo isso fora pra disputar P16 com a Haas na Cadillac? Tá ligado? Por que ele vai jogar tudo isso fora pra passar 4 anos pra chegar 6 vezes no Q3? E essa é a conquista dele. E é um negócio aqui que ele falou. Era o meu sonho. Porque o Palou, ele tentou ser piloto de Fórmula 1. Só que ele foi mais um dos talentos moídos pela dificuldade que pilotos jovens têm na escadaria da Fórmula 1 de conseguir crescer quando você não tem dinheiro. O Alex Palou não é de uma família ricaça. Ele não tinha esse dinheiro pra ficar subindo, não conseguiu patrocinador pra isso, e foi descartado nas categorias de base da F1. E quantos talentos não são, né? Só que ele encontrou uma porta. O automobilismo dos Estados Unidos. Ele foi pra lá, construiu um nome e chegou na Indy. Se tornou um dos maiores pilotos da Indy já. E pode se tornar mais ainda. Tipo, ele tem uma outra fala dele aqui na questão que é continuando tudo isso. Tipo, você não tem vontade de correr na Fórmula 1 assim? E ele fala, tipo, na verdade não. Porque não há lugar onde eu preferi estar do que aqui na IndyCar. Tem uma grande equipe e oportunidade de construir algo grande. Além disso, a competição é uma loucura. Certamente tivemos um início de temporada fantástico, mas você sempre precisa da primeira sessão de treinos para saber onde está. Gosto da incerteza por causa do campo extremamente apertado. Acho que esse campo é uma tradução meio zoada aqui, mas é tipo o que ele fala field, por exemplo, né? Eu gosto do espaço que a gente tá, extremamente apertado, né? Da Indy, porque as equipes são mais próximas do que na F1. No caso, ele disse isso pra Automotor and Sport, que é a MUS, né? Que é um jornal alemão. Muito bom, inclusive. E, cara, mano, ele não tá errado, velho. Por que você vai jogar fora tudo que você construiu na Indy? Eu sei que tem muita gente que, tipo, que Indy, velho? Indy é uma merda. Fórmula 1 é a vida. Eu prefiro Fórmula 1 do que Indy. É óbvio, eu gosto muito mais de F1 do que Indy, isso é fato. Eu assisto os dois campeonatos, eu gosto mais de F1. Mas, bicho, um paralelo com o futebol talvez seja, tipo, sei lá, um cara que ganha todo ano. O campeonato alemão com o Bayern, por exemplo. Que o Bayern ganha todo ano, apesar de não ter ganhado ano passado que o Leverkusen ganhou. Mas o Bayern ganha todo ano o campeonato alemão. E ele recebe proposta, sei lá, de um time meio de tabela da Premier League. E ele recusa. É que no futebol esse paralelo não é tão bom, na verdade, né? Parando pra pensar, esse paralelo não fica tão legal, porque esse cara não receberia uma proposta de time meio de tabela da Premier League. Não, realmente, não foi um bom paralelo, esquece isso que eu falei. Mas assim, é que o futebol é uma realidade muito diferente, né? Mas tipo, cara, não faz sentido você querer trocar um campeonato que você é bom, que você tá numa equipe de ponta, só porque você vai para a Fórmula 1. É claro que pilotar na Fórmula 1 é um negócio diferente, é um status, é o luxo, é o glamour. E eu tenho certeza que qualquer piloto de meio de tabela da Indy aceitaria essa proposta hoje. Meio fundo de tabela aceitaria a proposta da Cadillac. Só que aí que tá, esses caras aí já não tem nível. Aí eu já concordo que esses caras não tem nível pra estar na Fórmula 1. E é por isso que eu acho que a gente não vai ver pilotos da Indy indo pra F1, pelo menos tão cedo. Porque os caras que são bons, eles estão em equipes lá que podem disputar coisa na Indy. E pra eles irem pra Fórmula 1, eles iriam em equipes que não vão disputar coisa. Por que eles vão fazer essa transição? Qual que é o objetivo? Por que um Will Power
iria pra Fórmula 1 no auge dele? Por que um Scott Dixon teria ido pra Fórmula 1 no auge dele e teria perdido a oportunidade de ser o Hamilton da Indy, né? Ganhando, 7 títulos mundiais. Por que eu falo mundial? 7 títulos da Indy. Por que hoje o Palou, indo em busca de mais um campeonato mundial, depois de já ter vencido 3? Eu falei mundial de novo. Quer trocar isso pela Fórmula 1 pra ficar no fundo do pelotão. Eles não vão fazer isso. Eles não querem isso. Eles não estão nem aí pra isso. Eles querem ganhar. Piloto quer ganhar. E se ele tem a opção de ficar num campeonato que é respeitado, que tem seu público, que é um campeonato que tem valor no mercado do automobilismo mundial, agora passou ao mundial, por que ele vai trocar tudo isso pra ser um esquecido na Fórmula 1, pra depois de um ano correndo no fundo do pelotão, todo mundo ficar falando, aí ó, viu, esse é um pilotinho da Indy, não consegue nem chegar no Q3, essa Indy é muito fraca, esse piloto é muito fraco, queimar o nome dele, ser chutado pro lixo, queimar o nome dele talvez até mesmo na Indy e não conseguir voltar lá, não faz sentido, não faz o menor sentido. E é por isso que eu acho que a gente não vai ver pilotos da Indy na Fórmula 1 num futuro tão cedo, pra falar a verdade.